Oi, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Breia falando. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o nosso resumo de história de hoje será sobre o Iluminismo. Vou explicar um pouquinho o que foi, os principais autores, como é cobrado em prova e ao final desse vídeo nós vamos estar fazendo 4 questõezinhas para fixar bem o conteúdo. Lembrando, como de costume, que deste lado aqui eu vou estar deixando os pontos principais para facilitar a sua vida, caso você esteja anotando. E eu já fiz um vídeo sobre a Revolução Francesa, ele vai estar aparecendo nos cards e no link da descrição, porque para você entender direitinho o que foi o Iluminismo, é importante você entender como ocorreu a Revolução Francesa, o contexto histórico, enfim, é importante. Então, eu espero que vocês gostem. E, por favor, não se esqueça de deixar um gostei aqui embaixo para valorizar o meu trabalho. Dá um trabalho para fazer esse tipo de vídeo. E se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nós temos vídeo de história, vídeo de redação, mais dicas de estudo postado neste canal aqui semanalmente. Tudo para ajudar você a ir bem na sua prova. E o mais importante é aprender os conteúdos. Então, por favor, e compartilhe com seus amigos também. Bom, bora pro conteúdo? Primeiramente, vamos à definição de iluminismo. Vamos entender onde foi, quando foi. Bom, o iluminismo, ele foi um movimento intelectual na Europa no século XVIII. Mais especificamente, ele nasceu na França, mas depois ele vai se desenvolver para outros países. E é importante que todas as vezes que eu falar iluminismo, você logo se lembre de razão, lembre de experimentação, porque nós vamos ter um contraste. Eu vou até colocar aqui na tela. De um lado, anteriormente, eles estavam muito interligados com a Igreja Católica, porque ela detinha muito poder. E daí e eles estavam vivendo também na Idade Média. Então, eles começaram a se afastar dos preceitos religiosos, um afastamento da Idade das Trevas. Quando eu falar Idade das Trevas, eu vou estar falando de Idade Média. E começaram a se aproximar da ciência, a aproximação do modo empírico, da experimentação aí. E é muito importante que você se lembre que os iluministas, eles criticavam a injustiça, eles criticavam o mercantilismo e criticavam o absolutismo. Por isso é importante que você assista o vídeo da Revolução Francesa, porque eu falei muito sobre absolutismo naquele outro vídeo. Então, eles criticavam essa preponderância do rei, esse poder centralizado na mão de um único rei. Eles criticavam isso, eles não gostavam. Os iluministas, a respeito da economia, eles eram liberais. Eles pregavam o Estado liberal. O Estado liberal é um Estado não interventor. Nós tivemos vários filósofos aí importantes neste período. Neste vídeo eu vou estar falando de 4. Eu vou falar sobre Barão de Montesquieu, vou falar de Rousseau, vou falar de Voltaire e vou falar de John Locke. Esses foram os principais aí que é importante, pode cair na sua prova, pode cair no Enem, e é importante que você saiba pelo menos a essência do pensamento de cada um deles. É importante também que neste período aí eles criaram a enciclopédia, aquele monte de volume de livro. Então eles começaram a escrever livros de história, livros de filosofia, livros de música. Só que, como já era de imaginar, a igreja ela era contra a esses escritos deles, né? E neste período também vários químicos como Lavoisier, eles criaram escalas. Então foi um momento aí da história humana que o ser humano começou a pensar, começou a raciocinar. Vou dar um exemplo. Eu pego uma borracha e deixo a borracha cair. Anteriormente a isso, a explicação deles era que, olha, Deus puxou para baixo, ou Deus empurrou com a mão dele, né? Então era algo mais da fé mesmo que eles pensavam antes, mas agora eles começaram a investigar, começaram a realmente estudar ciências. Olha, pensaram, poxa, isso aconteceu.
mas e começaram a estudar, começaram a fazer experimentos. Por isso é importante que você lembre da palavra experimentação para o iluminismo. Bom, agora eu vou ler aqui as consequências do iluminismo. O que que o iluminismo trouxe, o que que ele acarretou. Bom, os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e implantações do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como a Revolução Francesa. Então, o iluminismo, ele teve um forte papel aí para que a Revolução Francesa acontecesse. Os ideais dele já estavam bem difundidos para que essa revolução acontecesse. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o iluminismo no Brasil. O que que o iluminismo ele acarretou de movimentos para o Brasil? Ele influenciou a Inconfidência Mineira, um movimento aí de 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa, a Conjuração Baiana também, que foi em 1798, e a insurreição ou a Revolução Pernambucana, que foi em 1817. Então vocês estão vendo que o movimento lá na Europa influenciou muito vários movimentos aqui no Brasil também, né? Movimentos aí de revoltas aqui no Brasil também. Bom, vou falar agora um pouco sobre cada filósofo que eu já citei aqui. O Montesquieu, ele foi responsável pela divisão dos poderes. Lembrando que eu vou falar aqui de forma bem sintetizada, de forma bem resumida, para que o vídeo não fique muito grande. Mas o Montesquieu pregava aí a divisão de poderes. Então, aquele poder absolutista centralizado na mão de um só rei, Montesquieu olhava para aquilo e falava: não, poxa, vamos parar, né? Tem que ter uma divisão de poderes para que o poder não fique centralizado e que eles não fiquem à mercê da sorte. Por que à mercê da sorte? Porque suponhamos que um rei, ele é um rei muito bom. Tudo bem? Então, olha, tá de boas, né? Se o rei, ele é bom e só ele manda, tá tudo bem. Mas e se o rei, ele for um tirano? E se o rei, ele for um ruim, um rei ruim? Então, eles estariam à mercê da sorte. O Montesquieu, ele critica isso, porque para ele, né, eles não podiam estar à mercê da sorte, que isso não seria benéfico. Vou falar agora sobre o Voltaire. O Voltaire, ele era um defensor da liberdade de expressão. Então, todas as vezes que você escutar o nome Voltaire, associe à liberdade de expressão. Além disso, ele era defensor da ciência, do progresso, e aí ele tolerava a diferença e defendia, sobretudo, a liberdade de expressão. Tem aquela frase que é atribuída até ao Voltaire, que é: não posso concordar com uma palavra que você dizes, mas defenderei até a morte o seu direito a dizê-las. Então, o que que ele mostrou pra gente? Ele mostrou que às vezes a gente pode não concordar com o que o outro está falando, mas é importante que a gente escute, que a gente pelo menos tenha um diálogo, porque se a gente fechar na nossa bolha, vai ficar difícil, né? Então, eu acho Voltaire muito importante porque ele defende a liberdade de expressão e para uma sociedade, para uma coletividade, a liberdade de expressão é muito importante. É claro que hoje nós temos direitos humanos, não pode ferir esses direitos humanos com a nossa expressão, mas no geral é uma coisa muito boa, né? Essa frase eu acho magistral do Voltaire. E agora o último é o John Locke. O John Locke, ele vai falar sobre as liberdades. Ele vai ser um defensor aí, né, das liberdades do ser humano. Ele vai falar que nós temos direito à vida, nós temos direito à liberdade e nós temos direito aí à propriedade privada. Então, olha o embate entre os iluministas, porque de um lado a gente tinha Rousseau criticando a propriedade privada, falando que a origem das desigualdades era na propriedade privada. Em contrapartida, a gente tinha um John Locke que ele apoiava a propriedade privada. E o John Locke, ele vai mais fundo. Ele fala que a função do Estado é
me dar, né, me fornecer o direito à vida, o direito à liberdade, quer seja religiosa, de expressão, de pensamento, e a propriedade privada. Então ele fala sobre as liberdades aí. Ele é um empirista, ele é um iluminista e ele vive aí no século XVII. Ele aí é um representante do individualismo liberal. Ele defendeu a monarquia constitucional e a monarquia representativa e fez aí o que foi uma forma de governo estabelecida na Inglaterra depois da Revolução de 1688. Bom, esse foi o conteúdo de Iluminismo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter contribuído de alguma forma. E agora nós vamos fazer 4 questõezinhas, vocês estão lembrando? Para poder fixar bem o conteúdo. Porque quando você estuda um conteúdo, é muito importante que você faça pelo menos umas 4 questõezinhas dele, para que, né, você veja aí se você aprendeu o conteúdo ou se você tem que revisar. Então, questão 1 aí. Qual filósofo iluminista se destacou ao afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mal? Foi Montesquieu, Thomas Hobbes, Rousseau ou Diderot? Não sei falar esse último nome aí, mas enfim. Então, qual filósofo ele foi responsável pelo mito do bom selvagem? Eu comentei um pouquinho aqui para vocês, né? Então foi o Rousseau, letra C é a correta. Por quê? O que que o Rousseau ele falava? Ele falava que no nosso estado natural, no nosso estado de natureza, nós somos seres bons, mas a sociedade é que corrompe a gente. Então, por isso que a gente se torna mal. É ele que foi responsável aí por criar esse mito do bom selvagem. Questão 2. Em que época da história surgiu a Ilustração? Letra A, Antigo Regime. Letra B, Idade Média. Letra C, Era Vitoriana. Ou letra D, Belle Époque. A resposta certa aí, né, pessoal, é a letra A. Foi no Antigo Regime em que surgiu a Ilustração. Ilustração, Século das Luzes ou Iluminismo. Ele pode aparecer aí desses 3 nomes aí. Século das Luzes ficou conhecido no século XVIII, porque, lembrem-se, iluminação, iluminismo, século das luzes. Questão 6, questão 3 aí. Qual era o objetivo da enciclopédia? Letra A. Ajudar autores menos conhecidos a serem editados, divulgar a produção de cientistas franceses daquela época, publicar artigos somente sobre ciências humanas, ou letra D, popularizar o saber. Letra correta é a letra D. Então, o objetivo da enciclopédia era popularizar o saber, para que não fique, para que o saber ele não ficasse mais restrito aí do restante da população. Número 4 aí, para fecharmos com chave de ouro. 4. Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire, resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. A frase expressa um dos ideais do iluminismo como: letra A, liberdade de expressão, B, divisão de poderes, C, preponderância da ciência ou D, valor da educação. Essa tá muito fácil. Já citei aqui para vocês que todas as vezes que vocês escutarem o nome Voltaire, vocês associem a liberdade de expressão. Letra A aí é a correta. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Olha, muito obrigado mesmo. Se tiver gostado, dê um gostei para valorizar o meu trabalho. Dá um trabalhinho para fazer esse vídeo. Olha, comente nos comentários o que você achou desse vídeo. O feedback de vocês é muito importante. E se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Se puder, compartilhe com todos os seus amigos esse vídeo para que eles possam aprender um pouquinho mais sobre o iluminismo. Olha, muitíssimo obrigado, um forte abraço e até a próxima!